Mano, nesses dias eu tava navegando na internet até que me deu uma vontade imensurável de jogar Crash Bandicoot. Só que meus amigos, eu pensei que ia dar um vídeo muito curto, então eu decidi jogar a primeira fase de cada um dos Crashes, que no caso são o Crash 1, o Crash 2 e o Crash 3. E daí assim a gente vai estar analisando qual dos três tem a primeira fase melhor. Então, sem enrolação, bora começar logo essa review aqui. Então logo a gente começa na praia, daí eu já tô aprendendo os controles ali, dá pra ver que eu fico muito tempo parado, só se mexendo. Mas então vamos logo começar a andar, né, porque tá ficando chato isso. Vamos lá. A fase também se passa numa floresta aí, na jungle. E basicamente a fase inteira a gente fica pulando, pegando caixa, pulando, pegando caixa, pulando, pegando caixa. E logo depois da gente subir essa escada a gente já tem nosso primeiro checkpoint da fase. Resumindo, a gente pega mais uma caixa ali, dá um outro pulo aqui, mas não importa, porque mesmo essa fase sendo um pouquinho repetitiva, ela ainda consegue ser muito legal. E agora nesse jogo a gente tem uma mecânica nova, que é o slide, que serve pra gente conseguir se movimentar melhor, eu acho, né, não sei. E também, antes que você me pergunte, não, eu não vou contar sobre a história dos Crash, por causa que não é o foco do vídeo e também porque eu não vou saber explicar nada. E também agora a gente tem esse amigo novo aí, que é esse Tatuzão aí. E depois de um tempo andando, pegando vida e outras coisas, a gente acaba meio que sendo capturado, digamos assim, por um carinha que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é cabeçudo. E esse lugar aí que a gente vai, onde é que vai ficar todas as fases do jogo. E daí meio que esse carinha aí, cabeçudo, fala pra gente que a gente tem que pegar uns cristais pra ele, que ele quer fazer um negócio lá. Ele meio que engana o Crash falando que meio que isso vai ajudar a salvar o mundo. Só que todo mundo sabe que não vai dar merda. Daí depois dessa conversa com o cabeçudo, ele simplesmente deixa a gente ali dentro, mas por sorte a porta só abre quando a gente chega perto dela. E assim a gente pode continuar a nossa fase, jornada. Outra coisa que tem de novo nessa fase é esse churume que tem no chão aí, que tipo meio que deixa a gente lento e a gente não consegue pular dentro dele. Nossa, falei mó travado agora. E sim, eu tive a grande ideia de tentar slidar no ar e acabei morrendo, igual um idiota. Uma coisa boa que dá pra fazer aí é que tu consegue tipo ficar... Não é que tu não dá pra pular, mas tipo, tu consegue meio que burlar isso. Daí tipo, tu consegue passar bem mais rápido dessa lama chata, hein? E depois de mais um tempo andando, a gente consegue coletar mais algumas caixas, mais algumas outras coisas. Até que a gente chega numa fase... a gente não pega uma fase bônus ainda. Mas a gente pega o primeiro checkpoint dessa fase. E tem outro inimigo que a gente acabou de passar por ele. Aí ali de novo aí, ó, que é tipo essa tartaruga, sei lá. Ó, agora sim é a fase bônus. Daí tipo a gente só tem que pegar algumas coisinhas aí, umas frutas, umas bosta aí. Daí tipo assim, eu acabei de deixar uma vida pra trás. É muito rápido essa fase bônus, mas é interessante citar, né, porque ela faz parte do jogo. Outra coisa bem estranha que a gente tem que fazer é que do nada a gente começa a achar os Ratatouille e daí a gente tem que pular em cima deles pra passar por esses buracos aí. Eu não sei, não cheguei a morrer nenhuma vez pra eles, mas eu acho que se tomar muito danos pra eles, tu morre. Mas tipo, tem que pular por cima dos Ratatouille pra conseguir sair desses buracos chatos. Aí ó, a gente achou o primeiro cristal também. E assim a gente termina a primeira fase do Crash Bandicoot 2. Só que adivinha o que o gênio aqui fez? Ele achou que depois que a gente conversasse com esse carinha aí de novo agora, a gente meio que ia ter que continuar essa fase. Então o que aconteceu? Eu meio que refiz a mesma fase de novo, sem querer querendo. Mas enfim, a gente aprende com os erros, né? E daí assim a gente termina finalmente, né? Realmente a gente termina a fase. E isso muda totalmente o sistema, porque agora é meio que uns portais que a gente atravessa pra chegar nas outras fases, né? Mais meio que um tabuleiro de ilha. E é uma coisa bem legal. Então a nota final dessa fase é um 8 de 10. Eu realmente achei bem legalzinha, bem melhor que a primeira fase do primeiro jogo. Por causa que ela tem muito mais conteúdo e outras coisas. Ainda mais também que o menu é bem mais legal. Então agora bora para Crash Bandicoot 3. E diferente dos dois outros jogos, aqui a gente já começa direto no menu, que é mais legal que o do segundo ainda.
Porque tipo aqui meio que cada mundo tem 5 fases, então é bem mais comprido o jogo. E assim tipo fica mais dinâmico. E finalmente a gente troca de cenário para uma era medieval, porque eu não aguentava mais ver floresta na minha frente. E agora a gente tem inimigo novo, como uma galinha, que não é inimigo, mas eu acho inimigo, então o problema é meu. E também tem um inimigo, realmente inimigo novo assim, é o bode. Outro detalhe interessante é que agora tem esses riozinhos aí, que tipo é só meio que um detalhe de cenário, não é muito bem um desafio pra te passar. E também outra coisa é que a gente já pega logo o primeiro checkpoint bem no comecinho da fase. Nossa, eu falei demais nesse começo de fase, eu nunca tinha falado tanto assim na minha vida em começo de fase. Outro inimigo novo que é esse sapo do caralho, porque é impossível tu desviar dos ataques dele. Outro inimigo novo é esse cara que fica girando essa espada gigante aí, que é bem fácil matar ele. Logo em seguida a gente passa por uma ponte, a gente pega outras caixas e direto a gente vai para uma fase bônus. Nossa, quem diria? E nessa primeira fase bônus a gente só pega mais umas frutas aí, sei lá, isso aí, acho que é manga. E umas caixinhas e tipo meio que se passa num castelo medieval essa fase bônus aí. É bem mais legal que a primeira fase bônus do segundo jogo, E basicamente o resto da fase é a gente pegando um checkpoint, coletando mais fruta, vida, matando mais sapo, mais bode e mais guardinha, daqueles guardinha lá. Daí a gente passa por mais umas pontes. Mais uma coisa boa desse jogo é que o gráfico melhorou bastante. Daí tipo o jogo tá menos travado nos controles. Daí tipo a gente tem que pegar uns cristal de novo. E basicamente a gente já tá chegando no final da fase. A gente tá bem pertinho ali, o portão no final da fase. Então assim a gente termina a primeira fase do Crash Bandicoot 3. Olha, mesmo sendo um pouquinho repetitivo igual a primeira fase do primeiro jogo, eu achei bem legal a fase. Dá pra se divertir e a nota final da fase vai ser um 9 de 10. Então a gente finaliza esse vídeo e falou!